Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dentista de Presença, aqui onde a gente compartilha algumas das estratégias para aumentar o faturamento do seu consultório, captando clientes pela internet. Eu sou Daniel Maranha, um dentista como você, e hoje eu quero falar diretamente para você aí que está pensando em terceirizar o marketing do seu consultório, em colocar tudo nas mãos de uma agência de publicidade para cuidar disso para você. Eu sei que pode parecer que essa é a solução, né? Afinal de contas, uma agência de marketing é especializada em fazer o que você gostaria que fizessem aí pelo seu consultório. Mas isso é em teoria, né? Primeiro de tudo, você tem que entender o que é uma agência de marketing, o que ela faz, né? Quais são os produtos que essa agência de marketing tem para oferecer para você e se esses produtos se encaixam naquilo que você está precisando, naquilo que você quer para o seu consultório, né? Então a gente tem que entender que as agências elas têm diversos serviços que elas oferecem, né? Por exemplo, elas podem oferecer pacotes de redes sociais, onde elas vão gerir suas redes sociais, falar para você se você tem que investir mais no Instagram, investir menos tempo no Facebook. Elas podem te mostrar na verdade, te mostrar dentro desses pacotes de redes sociais estratégias de onde postar, o que postar, como postar. Você tem agências que te oferecem posicionamentos no Google, né, para você ser buscado de uma maneira mais eficiente. É o tal do SEO, né, SEO, se vocês forem procurar. É um jeito de otimizar a busca pelo seu site, para fazer seu site aparecer lá entre os primeiros do Google de uma maneira orgânica, não necessariamente usando anúncios. Você pode fazer isso usando anúncios também. E aí entra um outro braço que as agências muitas vezes têm, que é o tráfego, né? Que é levar as pessoas para os lugares em que você gostaria, né? Os seus clientes, os seus potenciais clientes, para onde você gostaria que eles fossem, né? Seja para o seu site, seja para a sua página do Facebook, seja para o seu perfil do Instagram, enfim, para onde for o interesse seu de fazer. Você tem nas agências a parte de design, em que as pessoas trabalham tanto o design dos posts, quanto em alguns momentos, dependendo da agência, né, trabalha também com paleta de cores para você poder desenvolver sua papelaria, paleta de cores para você poder desenvolver um logotipo. Trabalham toda essa parte de comunicação visual em alguns momentos também, criação de logotipo, criação de lettering, enfim, trabalham a seleção de fontes e todas essas coisas. E você tem também dentro da agência a parte dos sites, né? Pessoal que trabalha com otimização, criação e manutenção dos seus sites. Então existem agências que fazem todo esse tipo de serviço. E as pessoas confundem muitas vezes o que é contratar uma agência para fazer esses serviços e o que é largar na mão da agência esses serviços. São coisas diferentes. Você contratar uma agência não exime você da responsabilidade pelo marketing do seu consultório. Uma vez que você tem o marketing do seu consultório como uma responsabilidade para você, e você sabe que você tem que ser o cara que vai ser o cabeça por trás disso, porque ninguém conhece seu consultório melhor do que você vai entender que você não pode jogar isso tudo na mão, toda essa responsabilidade nas mãos de uma agência. E eu não sou contra que você contrate uma agência de marketing, tá? Desde que você haja isso com responsabilidade, você haja com a agência com responsabilidade, porque senão seus resultados depois podem não aparecer, e aí você vai usar a filosofia do Homer Simpson, né? Você vai falar, já que a culpa é minha, eu posso colocar ela em quem eu quiser. E aí você vai jogar a culpa na agência, vai jogar a culpa no Facebook, vai jogar a culpa no Instagram, vai jogar a culpa no marketing de uma maneira geral, como culpado pelo não sucesso. Você só gastou tempo, só gastou dinheiro e não teve retorno. Mas muitas vezes a culpa está na gente de não fazer o acompanhamento, de não saber
o que é que está acontecendo, de não ter essa noção de que a responsabilidade do que acontece também é nossa. A agência ela é uma executora do serviço. Ela não tem a obrigação de compreender a odontologia como você, de saber as peculiaridades da odontologia como você tem que saber, tá? E aí eu faço uma comparação para você. Imagina você vai mandar um trabalho, uma coroa, vou mandar fazer uma coroa num laboratório de prótese, tá? E eu vou mandar fazer uma coroa do dente 21. Eu posso só mandar um modelo para o laboratório e falar coroa do dente 21 para ele? Quando você manda, você tem que dar muito mais informação do que isso, né? Você tem que mandar pelo menos a cor, um mapeamento de cor, você tem que mandar qual material que você quer que seja feito, se você quer uma metalocerâmica, se você quer uma cerâmica pura, você tem que mandar que tipo de cerâmica você quer que ele use, você tem que mandar se você quer só o coping, se você quer ela monolítica, então você tem que enviar várias informações para o laboratório, para que ele possa fazer o trabalho do jeito que você quer. É diferente de você, sei lá, moldar e mandar para o laboratório e ele decidir ele fazer o que ele quiser. Se ele fizer o que ele quiser e não for o que você planejou, a culpa é de quem? Se você não mandou as informações, a culpa é toda sua. Na agência de marketing a ideia é basicamente a mesma. Eles vão precisar de informações, eles vão precisar de dados, eles vão precisar de um monte de coisa. Que se você não enviar, se você não acompanhar, se você não ficar em cima para as coisas acontecerem como você gostaria que elas acontecessem, o que vai acontecer no final das contas é insatisfação. Você vai ficar insatisfeito, tá? É a diferença entre você delegar, que é você passar as coisas para as pessoas fazerem, você está delegando as atividades, mas quando você delega, você acompanha. E a delargar, né, uma palavrinha que não existia, mas que podia muito bem existir, né? Você vai jogar a tarefa na mão de alguém e não dá informações sobre como essa tarefa tem que ser executada, você não vai acompanhar se essa tarefa foi executada, se ela foi executada dentro do padrão que você gostaria. E mesmo que depois você ache ruim, o problema é todo seu, porque você não informou como as coisas deveriam acontecer. E você tem uma terceira via, que é a que eu acredito que vai ser a via mais interessante para se seguir, na verdade, que é você cuidar você mesmo. E eu já te explico por quê. Primeiro, eu queria que você entendesse que existem vários tipos de profissionais que cuidam do marketing, né? Que podem te ajudar a cuidar do marketing do seu consultório. E eu quero te falar o que cada um deles faz para que você entenda o que você vai ter que fazer quando você assume o marketing para você. Você vai ter o social media como um dos profissionais que agem. O que o social media faz? Ele cria estratégias e ele ajuda você a orquestrar os seus posts para você poder criar um ambiente interessante dentro do seu Instagram propício para atrair novos seguidores, para atrair novos clientes. Você tem um designer, que é a pessoa que vai fazer os seus posts ali, né, que vai fazer a parte do design do post, não vai criar o conteúdo, tá? O conteúdo é de qualquer forma por conta sua, você tem que ter essa criação de conteúdo para você, tá? Você vai ter o gestor de tráfego, que é o cara que vai fazer o seu perfil aparecer na frente das pessoas, que vai fazer o seu site aparecer na frente das pessoas, que são seus potenciais clientes, e um bom gestor de tráfego vai fazer aparecer na frente das pessoas certas, tá? Você tem o web designer, que é o cara que vai cuidar do seu site, né? Ele vai construir e vai fazer a manutenção do seu site. E ainda você tem agências, que são as agências que agrupam todos esses profissionais e te oferecem isso em forma de um pacote de serviços, tá? As agências, elas vão ter dois caminhos aí dois tipos basicamente de interesse para a gente dentro da odontologia. O que são esses dois tipos de interesse? Eu vou ter as agências mais voltadas para a área da saúde e vou ter as agências de marketing mais generalistas. As mais voltadas para a área da saúde, elas têm as suas vantagens, né? Afinal de contas, elas entendem um pouco mais sobre você, elas entendem mais sobre o mercado e elas podem até contribuir um pouco mais para você. E você tem as agências que não são voltadas para a área da saúde, e aí essas agências que não são voltadas para a área da saúde, elas vão te oferecer um produto que seja um pouco mais geral, um produto mais de massa, vamos chamar assim, tá? Mais massivo.
E o que vale mais a pena, na minha opinião? Né? Na minha opinião, o que vale mais a pena é você fazer por conta própria, não contratar uma agência, seja ela específica para a área da saúde, seja ela mais generalista. E por que isso? Porque apesar de você contratar uma agência ter suas vantagens, de você eliminar a dedicação de tempo que você teria para criar as coisas, pelo menos uma parte, né? E de você não precisar ficar criando o post, fazendo executando a estratégia, vamos dizer assim, né? Você não vai precisar ficar executando a estratégia o tempo todo, mas você vai ter que criar a estratégia, e criar a estratégia é a parte mais difícil, é a parte mais trabalhosa, é você saber o que você quer, você conhecer bem quem é o seu cliente ideal e você conversar com ele, você criar conteúdo para ele. E ninguém vai saber quem é o seu cliente ideal se não for você. Você é o cara que tem mais capacidade, você é o dentista, você dentista é a pessoa que tem maior capacidade de conhecer dentro do seu consultório quem é que mais te interessa falar, para quem mais te interessa falar, quem é mais que te procura. Você é o cara que tem a maior chance de acertar isso. Não é a agência, não é terceirizando isso que você vai ter mais chances de acertar. E aí ainda tem um outro bônus, vamos chamar assim, de você cuidar do seu marketing. Quando você cuida, você coloca a sua cara, você coloca o seu tempo ali, você está investindo o seu tempo, você está colocando ali o seu toque. E quando você coloca o seu toque, é mais fácil do seu cliente te perceber ali. Como assim? Se você pegar ali uma propaganda que seja igual, uma coisa que tem acontecido muito que eu tenho visto, logotipo. Logotipo está tendo um monte de logotipo com aquela letrinha que vem, faz uma voltinha e continua para frente. Esse logotipo aí tem um monte de clínica fazendo igualzinho. Igualzinho, só muda o nome das iniciais do dentista. Se você chama João Pedro, como é meu filho, vem a letrinha, faz o J, sobe o P e continua o retinho para o lado. Se você chama Daniel Maranhão, como eu, vem, faz o D, faz o M e continua reto para o outro lado. Não estou dizendo que isso seja errado de você fazer. Se é uma coisa que te agrada, que tem a ver com o seu consultório, faça, não tem problema nenhum. Mas é uma coisa que foi distribuída de maneira massiva. Ela foi distribuída em massa. Está sendo feita por todo mundo. E aí, quando você coloca o seu jeito ali, quando você coloca o seu toque naquilo que você está fazendo, você está colocando você está se colocando ali, está fazendo com que o seu paciente consiga te perceber. Ele fala, poxa, se ele estiver vendo um vídeo seu, você está gravando um vídeo, ou se ele estiver vendo uma publicação escrita sua, ele consiga perceber que, poxa, aquele cara é o meu dentista mesmo. Aquela pessoa ali, aquela moça é a minha dentista mesmo. E ali ele vai se conectar com você, vai se conectar com a propaganda que você está fazendo, vai se conectar com o anúncio, com o post, enfim. Você vai ser percebido pelo seu paciente. E aí você deixa de ser mais do mesmo, porque você passa a ser único. Tá? E por que eu acho que você não devia fazer como agência? Veja só. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse que eu não sou contra agências, tá? Eu não acho que a agência é de todo mal, mas eu acho que especialmente para você, dentista, para você que atende, para você que está ali dentro do seu consultório, existem algumas coisas que você pode agregar dentro dos seus serviços, dentro do seu dia a dia, e que podem te trazer um retorno muito grande. Depois de um certo tamanho de consultório ou de alguma coisa mais, você terceirizar esses serviços, vou deixar bem claro, por exemplo, você ter um gestor de tráfego para cuidar do seu tráfego, quando você estiver já fazendo anúncios com valores muito mais altos quando você estiver anunciando, gastando um valor por dia muito mais alto, você ter alguém dedicado para acompanhar aquilo, vale a pena. Mas para você que está começando nesse mundo, está começando a criar seus anúncios, começando a postar, eu acredito que a solução não seja você delegar tudo isso, você abrir mão de cuidar do seu marketing. Eu acho que você tem que
passar por isso, tem que cuidar. E não estou dizendo que você também tenha que abandonar isso depois. Pelo contrário, eu acho que você é uma tarefa que você consegue carregar. É uma tarefa sim que é fácil de carregar, tá? Porque quando você contrata uma agência, além de você agregar um custo a mais no seu consultório, agregar um custo a mais para você, você entra dentro dessa padronização de conteúdos, tá? Às vezes tem posts que são muito sem identidade, são posts feitos por fazer, para ele cumprir com você, com o negócio. E se você não está muito interessado, você realmente delargou lá tudo isso, o que ele vai fazer é, poxa, vou pegar um post ali do outro doutor ali, do outro dentista que eu fiz, vou dar uma ajeitada aqui no texto, colocar a logomarca do cara, vou mandar para ele e tá tudo bem, ele está aceitando tudo mesmo, sabe? Quando você trabalha com um laboratório de prótese, voltando lá para esse paralelo, né? Eu já conversei com muitos laboratórios e é comum que eles deem mais atenção para quem fica mais no pé deles. Se tudo que você manda para o laboratório, quando volta, você acha que está lindo, maravilhoso, por mais que ele tenha feito ali de um jeito, por mais que ele saiba que ele faça um trabalho bom, não estou dizendo que o trabalho é ruim, mas ele sabe que o nível de exigência de quem está mandando para ele. Se você manda uma moldagem mais ou menos para ele, fala, não, pode fazer, faz em cima dessa moldagem mesmo que tá bom. Ele já vai entender que você não tem exigência tão grande, que você não tem um nível de exigência grande. E quando você não tem esse nível de exigência grande com a sua agência, ela também vai te oferecer mais do mesmo, né? E aí a gente já entrou nessa discussão, né? Quando a gente faz mais do mesmo, a gente entra num nível de competição muito ruim, né? Porque o nosso nível de competição, quando a gente vai competir sendo mais do mesmo, a nossa competição ela cai lá para o nível mais baixo, que é o nível financeiro, né? O nível de preço, tá? E a culpa não é da agência, tá? Dela fazer desse jeito. Quero deixar isso bem claro, a culpa é nossa. Porque eles não são dentistas. Eles não têm como aprofundar um conteúdo, por exemplo, sem te consultar. E se você falar, não, tá bom assim, então para eles vai tá bom assim, tá? Então não esqueçam que quando você cria o conteúdo, quando você faz você mesmo aquilo, você está traduzindo aquilo que você tem do seu dia a dia para o Instagram. Você está traduzindo aquilo do seu dia a dia para as suas redes sociais, para o seu site. Está respondendo as perguntas que muitas vezes você ouve dos seus pacientes, tá? E porque eu acho que como dentista, sendo dentista, você vai fazer isso e você tem que fazer isso, tem que cuidar do seu marketing. Eu acho que isso é extremamente importante porque ninguém vai entender melhor do seu dia a dia do que do dia a dia do seu consultório, do dia a dia dos seus pacientes, do que você tem atendido, do que você tem passado, do que você. Não existe ninguém nesse mundo que entenda mais o que passa na sua cabeça do que você. O que te aflige, o que está fazendo, o que você gostaria de fazer dentro do seu consultório que você não tem feito, qual tipo de atendimento você gostaria de fazer mais e você não está fazendo, qual o foco que você quer dar para os seus atendimentos, qual o tipo de cliente que você está querendo atingir, o tipo de cliente ideal que você quer trazer para dentro do seu consultório. Ninguém vai entender mais disso do que você. Isso eu tenho certeza absoluta. Você pode contratar o melhor consultor do mundo para dar uma consultoria dentro do seu consultório, que o máximo que ele vai fazer é direcionar você a dar as respostas certas que você já sabe. Ele vai te ajudar a enxergar aquilo que você já sabe. Ele vai te ajudar a enxergar e colocar no papel, colocar num planejamento as mudanças que você precisa fazer. É só uma pessoa que vai te orientar mais. E ninguém vai saber mais disso do que você, tenha certeza. Mas você pode até me perguntar, tá? Aí eu vou ter que parar de fazer meus atendimentos, eu vou ter que parar um tempo para fazer isso. E se eu estiver parando o meu tempo de atendimento para cuidar do marketing, eu vou perder dinheiro. Esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento paralisante. Isso paralisa você. Você não pode pensar desse jeito, não. E sabe por quê? Porque é exatamente o contrário. Tá? Você não vai parar de atender para isso. Na verdade, você vai otimizar o seu tempo e vai atrair mais pacientes para que você possa
mais pacientes e melhores pacientes, que na verdade essa é o goal ali, né? O nosso goal, a nossa meta, na verdade, não é só ter mais pacientes, mas ter bons mais pacientes, né? Então, quando você consegue parar um tempo e analisar e colocar em prática tudo aquilo que você tem que colocar para gerir seu marketing, para fazer seu marketing funcionar, o que acontece, na verdade, não é que você está perdendo seu tempo, você está investindo seu tempo. É diferente, são coisas diferentes. Você não está perdendo tempo. Perder tempo é ficar ali, vendo reels no Instagram durante 1 hora enquanto um paciente falta, aquele períodozinho do almoço que você foi almoçar, voltou, ainda tem ali uma meia hora para fazer alguma coisa antes de voltar a atender. Você ir lá procurar fofoca do BBB aí que está para começar. Isso sim, gente, isso sim é perder tempo. Isso sim é você perder seu tempo. Ah, mas você está falando que eu não posso então ter momentos de lazer para distrair minha cabeça? Claro que não, não é isso que eu estou falando. Você tem sim que ter lazer na sua vida, mas horário de trabalho é horário de trabalho. Aproveite o tempo que você tem para trabalhar. Aproveite o tempo que você tem para descansar, aproveite o tempo que você tem para curtir. São coisas diferentes. Uma coisa não pode atrapalhar a outra. Você não pode atrapalhar o seu trabalho por conta do momento de curtição e você não pode atrapalhar seu momento de curtição por conta do trabalho. Né? Quantas vezes você não ficou ali com coisas de trabalho lá e não consegue descansar enquanto você está tentando assistir um filme com alguém legal? Pô, é ruim. Então, aproveitar os momentos de trabalho para trabalhar, aproveitar uma folga que teve, um paciente que você atendeu mais rápido, né? Você separou um tempo X para fazer uma cirurgia, por exemplo, e foi mais rápido do que você pensava. Enquanto sua secretária está ali arrumando as coisas, ou logo depois que você arrumou as coisas, você tem ali 15, 20 minutos, é o tempo que você precisa, não é muito mais que isso não, para você começar. Depois você pode tirar uma manhã para trabalhar isso, porque isso vai gerar mais renda para você, isso vai gerar mais faturamento para você. Por quê? Uma manhã planejando e trabalhando no bastidor vai fazer com que você consiga criar mais postagens, com que você consiga gerir melhor o seu consultório e fazer com que você tenha um rendimento maior, porque você vai atrair mais pacientes, os pacientes vão chegar, vão entrar no seu consultório, porque você está atraindo eles a partir desse planejamento que você desenvolveu. Tá? Se você faz por sua conta, o que você vai investir no começo? É seu tempo, sua energia para fazer acontecer. Tá? E claro que você vai ter que investir valor de anúncios, quando você for anunciar, for fazer a distribuição dos seus conteúdos, você vai ter que investir isso. Isso independente se você estiver usando a agência ou se você estiver fazendo por conta própria. Nas agências, tudo aquilo que você vai pagar, né, e facilmente você vai encontrar pacotes aí em torno de R$ 2.500 mensais, tá, para você pagar uma boa agência, para fazer uma boa gestão das suas redes sociais, para pegar o seu conteúdo, para poder distribuir seu conteúdo, para cuidar do seu site, para fazer usar o Google Analytics para analisar o fluxo de gestão, o fluxo de tráfego, perdão, do seu site. Então, uma boa agência você paga facilmente isso. Eu sei que você consegue encontrar, além do valor dos anúncios, tá? Porque o valor dos anúncios é por sua conta de qualquer forma. E eu sei que você vai falar para mim que você consegue encontrar mais barato pacotes de agências e tudo mais, mas, de novo, eu sempre me lembro de um professor que falava que muitas vezes a economia é a base da porcaria, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que em certos momentos a gente procurar o grátis, o barato, o mais barato, e a gente adora procurar na internet, né? Como fazer anúncios grátis, como fazer não sei o que grátis, como aprender tal coisa grátis, gestão de consultório grátis, Instagram para dentistas grátis. A gente adora procurar um grátis, né? PDF grátis. Eu sei que isso faz parte, especialmente quando a gente está no início da carreira, porque é um investimento muito grande, eu entendo isso, né? Mas existem certas coisas que não dá para a gente querer economizar. E o seu marketing é uma coisa que não dá para você querer economizar
se você for realmente contratar uma empresa para fazer para você. Tá? Se você for contratar uma agência para fazer para você, por mais que eu esteja te dizendo aqui que você não precisa fazer isso, que você dá conta de fazer isso, não procure aquele pacote de posts para dentistas que vai ser mais baratinho. Você comprar por R$100 você vai comprar não sei quantos mil posts. Ah, tá, você e mais quantos vão comprar e você e mais quantos vão postar exatamente a mesma coisa, né? Você tem que levar a sério isso, tá? Não pode ser uma brincadeirinha a mais para você. Isso tem que ser levado a sério. Então você tem que supervisionar o que essas agências fazem, né? Se você for decidir por contratar. E esse é um erro muito comum, terceirizar o marketing e não acompanhar. Tá? É um erro muito comum. Como é que eu faço a criação dos meus conteúdos? Tá? Vou dar um exemplo prático para você de como você pode até se organizar para fazer a sua criação de conteúdos. Eu faço 2 tipos básicos de conteúdo. Eu faço post escrito e eu gravo vídeos como esse daqui. Tá? Para eu criar um post escrito, eu normalmente faço uma lista de ideias. Primeira coisa que eu faço é criar uma lista de ideias, tá? Então vou criar uma lista de ideias de assuntos que eu acho que são pertinentes, que são importantes dentro dessa área aqui que a gente está conversando, que é do marketing digital. Então se você for ortodontista, você vai fazer uma lista de ideias de ortodontia, se você for implantodontista, de implante e assim por diante, tá? Então você vai criar uma lista de ideias de temas que são importantes, que são interessantes para você comunicar com quem seja o seu cliente ideal, com quem seja a pessoa com que você quer falar, tá? E aí eu decido qual é o formato que eu vou fazer. A minha preferência é fazer vídeos, então eu faço vídeos explicando e falando sobre o assunto, mas volta e meia eu faço um carrossel, um post escrito de carrossel, para que as pessoas possam ter o resumo, por exemplo, de um assunto que eu tenha falado, um resumo de uma aula, um resumo de alguma coisa assim. Que aí você pode salvar, né? E, enfim, fica mais fácil para você consultar quando precisa, um tutorial ou alguma coisa do tipo, tá? E aí, quando eu faço isso, eu pego uma manhã, faço a minha gravação, faço os meus posts, faço nos horários vagos, normalmente eu faço à noite, na verdade, né? As minhas gravações, eu faço num horário que eu tenho mais flexibilidade para fazer, que é um horário depois que eu coloco meu filho para dormir. Então eu venho aqui para o escritório e planejo tudo e faço as minhas gravações. Então nesse momento é que normalmente eu faço isso. Depois eu entro no Facebook Business Planner ou então no estúdio de criação do Facebook, tá? O estúdio de criação do Facebook ele me permite subir e agendar as minhas publicações, tá? Então, ou você vai lá no Facebook Business Suite, ou você, se as suas publicações forem só posts escritos, o Facebook, o Business Suite, ele consegue resolver isso fácil para você. Você consegue agendar nas 2 plataformas ao mesmo tempo. Se forem vídeos de até 1 minuto, também. Se você for gravar um vídeo que tenha mais de 1 minuto, você não consegue usar no Business Suite. Tá? Ele não permite, porque ele não permite postar no Instagram, porque ele só consegue fazer os agendamentos lá no Business Suite para os stories e para o feed. Como o feed do Instagram não aceita vídeos de mais de 1 minuto, você não consegue fazer o agendamento por ali, nem publicar por ali nos 2 ao mesmo tempo. Mas se for um post escrito, você consegue. O limite são 10 imagens, né? Porque o Instagram só permite um carrossel de até 10 imagens. Então o limite são 10 imagens e 2.200 caracteres para você poder escrever ali. Se você for pelo estúdio de criação, você já consegue agendar mesmo vídeos com mais de 1 minuto, tá? E aí você consegue agendar como vídeo, tá? Não como publicação. Então você tem essas 2 ferramentas que te ajudam. Então quando eu faço toda a criação, eu consigo deixar já planejado, agendado de um período para frente. Tá? Então, sei lá, se você tiver a disponibilidade de fazer no final de semana, então você pega aí o seu sábado de manhã que você não atende, ou um horáriozinho ali mais flexível para você, que você faça o planejamento, cria as postagens, cria os vídeos, cria aquilo que você quiser, cria o seu conteúdo,
e aí você faz o agendamento já da semana inteira. Então você não precisa ficar entrando todos os dias para postar, tá? Isso aí não é vida, né? Você ter que ficar se preocupando em entrar todo santo dia para postar. Então você cria seus conteúdos e já deixa tudo agendado, né? E aí depois você só vai acompanhando as métricas, né? Então você postou um vídeo, 24 horas depois que você postou o vídeo, por exemplo, você entra e vai lá olhar se teve boas visualizações, um bom número de visualizações, um bom número de curtidas, comentários, enfim, o que quer que seja importante, tá? Então aí você vai acompanhar essas métricas dos vídeos, aí você acompanha eles com o tempo, tá? E aí no início da outra semana, o que eu faço? Eu faço um impulsionamento desses posts usando o gerenciador de anúncios. E por que usar o gerenciador de anúncios e não simplesmente vir lá apertar no botão de turbinar? Bom, o gerenciador de anúncios ele tem muito mais funções, né? Ele tem muito mais segmentações para oferecer para a gente. Então a gente consegue atingir melhor os nossos resultados. É como se você tivesse à sua disposição uma ferramenta sensacional com várias funções e aí você decide que uma só delas basta para você e aí você vai lá e aperta o botãozinho turbinar e simplifica essa ferramenta que foi toda elaborada para poder trabalhar ao seu favor e usar ela 1% do potencial que ela tem efetivamente para te trazer resultado. Então, eu prefiro sempre usar o gerenciador de anúncios para criar, fazer a distribuição dos meus posts, tá? Isso vai se tornar um ciclo, tá? É um ciclo que toda semana vai se repetir. São três coisas que você vai fazer toda semana. Você vai criar, né? E vai criar um conteúdo. Você vai postar esse conteúdo, porque acredite ou não, tem muita gente que cria conteúdo e deixa todo ele armazenado no computador, no celular. Ele nunca vai ao ar esse conteúdo, porque a pessoa tem a sensação de que nunca tá bom. Então você tem que criar, você tem que postar e você tem que distribuir. E a distribuição ela vai acontecer organicamente um pouco e depois você vai fazer a distribuição paga. Então são as três coisas que toda semana vão acontecer, que você tem que fazer acontecer, tá? E eu sei que no início pode ser difícil, né? Criar conteúdo, ter falta de ideias, mas como que eu faço, o que eu vou postar, né? Pô, eu não tenho ideia do que postar, não sei o que postar. É muito difícil postar, é muito difícil criar conteúdo, então eu vou te dar uma saída para isso, tá? É uma dica preciosa aí para você resolver de uma vez por todas esse problema. O que você vai fazer? Você vai fazer uma lista com as principais dúvidas que você ouve dos seus pacientes naqueles procedimentos que você faz no consultório, tá? Especialmente daquele procedimento que seja o procedimento carro-chefe, que você queira atrair mais gente para passar no seu consultório. Vamos supor que você faz a harmonização e o seu carro-chefe é fazer a aplicação de preenchedor, tá? Ou a aplicação de botox, enfim. Escolha qual é não tente divulgar todos os procedimentos ao mesmo tempo, porque isso confunde até quem está assistindo o seu conteúdo, quem está querendo saber sobre você. Lógico, conteúdos correlatos, de experiências parecidas, né, de tratamentos parecidos, de tratamentos que sejam meio que conjuntos, fazem sentido, mas faça campanhas separadas, né? Tenha lá um planejamento em que você vai fazer uma campanha para Botox, e aí na sua campanha para Botox você vai criar conteúdos específicos para isso, porque você quer atrair os pacientes para fazer a aplicação da toxina no seu consultório, né, sentados ali na sua cadeira para isso. Então você vai fazer ali uma lista e vai colocar lá quais são as principais perguntas que você escuta, tá? Botox dói? Quanto tempo dura? Precisa anestesiar? Qual é o efeito colateral? Qual é o risco? Qual a porcentagem de chance de dar certo? Qual a porcentagem de chance de dar errado? Sei lá, as perguntas que você normalmente ouve. Tem idade para começar a fazer? Tem idade que não pode mais fazer? Tem um limite de aplicação? Só que a gente já listou 10 perguntas que você provavelmente ouve, tá? Que você possa ouvir. Além disso, o que mais que as pessoas podem... O que mais que é interessante que as pessoas gostam de ouvir, que é bom para os seus clientes ideais ouvirem? São as objeções que eles trazem para você no momento de fechar
né, o tratamento. Vou fazer ou não vou fazer. O que normalmente as pessoas pedem para você? Parcelar, o preço está alto, está fora do padrão do que eles querem, eles imaginavam que era mais caro, que era mais barato, então uma objeção é dinheiro, a outra objeção é que demora muito tempo para ter o efeito, a outra objeção tem que fazer isso de 6 em 6 meses, eu não vou conseguir me manter, tem que fazer, enfim. Quais são essas objeções que as pessoas normalmente trazem para você? E aí você vai pegar e vai listar todas essas objeções, vai listar todas essas perguntas, essas dúvidas que normalmente você recebe dos seus pacientes, e aí você vai ter uma lista de conteúdos. E você pode fazer para cada um desses itens um conteúdo explicando como funciona a toxina botulínica. Aí você vai lá e vai fazer um post escrito, um vídeo, enfim, isso tanto faz, você vai escolher como você se sente mais confortável para isso, e aí você vai explicar. Toxina botulínica funciona assim, assim, assado. Quanto tempo dura ou quanto tempo tem que esperar entre uma sessão e outra? Aí você vai fazer um post explicando isso. Só tem que se lembrar de uma coisa. A gente adora explicar de uma maneira muito técnica. E isso é terrível. A gente afasta o paciente por isso. Você não precisa explicar de uma forma 100% técnica. Lembre-se que você está explicando para um leigo. Um exercício que eu li há pouco tempo atrás para você saber se você está se comunicando bem sua avó entenderia o que você está explicando? Se sua avó entenderia o que você está explicando, você está no caminho certo. Como eu vou testar aqui em casa com meu filho, né? Tem 4 anos, será que ele entende? Se ele entender, pode ser que estejamos no caminho certo. Tá? Teste com algum leigo, converse, explique. Tá? Às vezes você é casado com alguém que não é da área. Tente explicar para essa pessoa, explique nesses termos para a pessoa. Tá? Apesar de que depois de um certo tempo umas coisas as pessoas começam até a entender, mas tente explicar para alguém do seu ciclo de amizades, por exemplo, que seja alguém que não trabalhe com isso, para a pessoa te dar um feedback até, para você saber se você está indo num linguajar ali num caminho certo ou não, tá? E pronto, tem uma lista ali de conteúdos, agora eu vou começar a fazer o conteúdo. Agora, se você acha que o problema é ter tempo para criar, né, a parte de design, não gosto de computador, não gosto de mexer com essas coisas, não sei onde começar, não sei nem por onde começar a fazer um design, não sei nem o tamanho do post, como mais um post, o que é um post, o que eu vou fazer com isso, eu não sei fazer isso. A primeira coisa que eu quero que você se lembre é uma frase, que feito é melhor que perfeito. Se você estiver esperando para fazer aquele post perfeito, desiste, porque não existe o post perfeito, tá? Isso é coisa que você tem que começar a desistir, tem que começar a parar para pensar, tem que começar a se libertar disso. Não existe o post perfeito, tá? Você vai fazer o melhor possível dentro daquilo que você tem de conhecimento, dentro daquilo que você tem feito, dentro daquilo que você faz hoje em dia. Então não adianta querer inventar a roda de novo, tá? Então você vai fazer e eu tenho uma coisa para te dizer, eu tenho certeza que você não vai gostar. Daqui a um tempo, quando você olhar para trás para o seu post perfeito, que você esperou para fazer e colocou e falou, não, agora sim está perfeito. Você vai olhar para trás e falar, putz, não acredito que eu postei isso, podia ter feito diferente aqui. E por que isso? Porque graças a Deus nós somos insatisfeitos, mas um insatisfeito pro bom, né? Um insatisfeito pro querer sempre melhorar, do querer sempre evoluir. E isso é muito bom. Não adianta a gente ser insatisfeito reclamão, mas ser um insatisfeito que quer melhorar, que quer evoluir, que quer fazer cada vez mais, quer fazer cada vez melhor. Isso é bom pra gente. Então, por esse simples fato, você vai olhar para trás e vai ver as coisas que você já fez e que não faria de novo, que faria diferente. Pense nas restaurações que você já fez, que você fez na época da faculdade, como você faz hoje, se você ainda faz. Pense nas próteses, pense em qualquer tipo de tratamento que você fazia há 10 anos e hoje em dia você continua fazendo e que você faz de uma maneira diferente, tá? Você evoluiu, as coisas evoluem. A gente não é mais o mesmo de 10 anos. Então a gente sabe que tem essa diferença. E é normal você querer mudar. Então comece, o importante é começar. Tem que começar a postar, tem que começar a criar conteúdo.
E eu vou facilitar mais um pouco para você. Como que você vai fazer para criar, para começar, para pôr o pé na água aí? Então, primeiro que você vai fazer, você vai criar um template. O que é um template? É um padrão, um modelo de post. Você vai escolher uma cor, você vai escolher uma fonte, e você vai criar esse template e você não vai perder tempo mais mudando cor, fundo, letra, nada dessas coisas. Você vai inserir conteúdo, vai colocar imagens para deixar didático e postar. Quando você enjoar, você muda de novo. Mas decida um template. E se você tiver dúvida de como fazer, eu vou falar para você como eu comecei a fazer os meus no Canva. Tá? Eu comecei pegando um template padrão do Canva. Só que o que eu fiz? Eu dei a minha cara para o template. Lembra que eu falei que um dos grandes uns pontos contra, né, das agências de marketing é que é tudo muito padronizado, né? Então, se eu usar um template, eu vou ficar padronizado, né? Eu vou usar exatamente a mesma coisa. Então, o que eu faço? Quando eu escolhi um template, que eu fiz, né? Quando eu escolhi o meu template, eu escolhi um template pelo layout dele. Achei que o layout era interessante, a localização, o tipo de fonte, e depois eu personalizei, eu mudei cor, eu mudei tipo de fonte, mudei a cor da fonte, eu pus mais alguns elementos gráficos para dar a minha cara. Eu não gosto do post todo vazio, eu gosto de imagens de melhor definição, eu gosto de usar emoji, por exemplo, enfim, aí você vai usar aquilo que você gosta. Você vai personalizar o seu post, deixar ele com a sua cara, tá? Tome cuidado para manter sempre ele legível, tá? Então, o contraste de cores, se você não pegou isso lá no começo do ano, no fim do ano, não me lembro muito bem, eu pus um post bem sobre isso, tá? Dá uma voltada lá no meu feed e você consegue descobrir isso aí. Então, vou ensinar como você vai ver legibilidade de cor, como você vê contraste, legibilidade de fonte e as ferramentas que eu uso. Então, se você tiver alguma dúvida, é só voltar para esse post aí que você vai ter essa dúvida sanada, tá bom? Você dá uma olhadinha lá, que tem lá isso para você, tá? E quanto tempo mais ou menos eu gasto para fazer isso? Para fazer o template, às vezes eu gasto em torno de uns 30 minutos e tudo mais. Depois que o template está pronto, que é só alimentar com conteúdo, já tem o padrão pronto, eu só vou alimentar o conteúdo, aí é coisa de 10, 15 minutos, dependendo do tamanho do post que eu vou fazer. Se eu vou fazer um carrossel com até 10, eu posso fazer, né, para o Instagram um carrossel com até 10 cards. Então, se eu for fazer 10 cards, demora um pouquinho mais. Se for fazer um post com um inscrito e uma legenda maior só, 10, 15 minutos está resolvido. Se for fazer um post com 7, 10 cards, aí demora um pouquinho mais, demora uma meia hora. Mas meia hora não é nada, né, gente? Meia hora passa voando. E para impulsionar, eu uso o gerenciador de anúncios, né? Como eu já tinha falado. Então, eu vou lá, você cria uma campanha, faz lá o seu conjunto de anúncios colocando qual é o público que você quer atingir, e dentro dele você inclui esses criativos, que são essas postagens que você vai impulsionar. A gente vai chamar de criativos, né, que são os anúncios em si. Então você vai usar isso. E isso não leva mais, a primeira vez que é construir toda essa estrutura, não leva mais também do que 30 minutos. Depois disso, você pode duplicar as campanhas ou só trocar os anúncios. Se você duplicar as campanhas, duplica, troca o anúncio. Duplica, troca o anúncio, você vai ter várias campanhas para você comparar. Se você vai só trocar os anúncios, aí é só entrar lá, substituir um anúncio pelo outro ou incluir novos anúncios, se o seu estiver performando bem. Às vezes não tem por que você trocar de anúncio, você simplesmente vai lá e adiciona mais um e continua fazendo isso acontecer. Tá? Continua, já que esse está performando muito bem, está trazendo muita curtida, trazendo muito contato de paciente, enfim. Se ele está fazendo isso, não tem porque você tirar ele do ar. Tá? Se ele está trazendo resultado, você mantém ele no ar. Agora, se ele não estiver trazendo o resultado que você quer, você inclui outro. Você pode incluir 2 ao mesmo tempo e também ficar fazendo uma comparação, né, de quem funciona e tal. E de quanto em quanto tempo você vai fazer isso? Isso vai depender da quantidade de postagens que você vai fazer. Tá? Então, se você posta uma vez na semana, você posta, dá 24 horas para esse post se distribuir de forma orgânica, e depois você já começa o impulsionamento por uma semana. Aí depois de uma semana você faz uma análise, vê como ele performou. Se ele estiver bom, você mantém ele e inclui o novo post que você pôs na semana. Se ele não performou bem, você substitui. Tá?
Se você faz isso 2 vezes por semana, você vai fazer também em 2 momentos. Você posta, por exemplo, segunda e quarta, então na terça-feira você vai criar, né, a campanha para esse que performou na segunda no orgânico durante um dia, e na quinta o outro que performou durante um dia na quarta-feira. E aí o que eu faço? Normalmente eu deixo em 2 campanhas separadas, eu não deixo eles rodando junto, porque daí eu comparo os posts da quarta com os posts da segunda, tá? Para não competir, às vezes um já rodou mais tempo, já está dando bom, né? Já está dando bom resultado, e aí você coloca o outro no meio junto ali. Pode fazer isso? Pode, não é errado fazer, tá? Isso é o jeito que eu penso, que acho que funciona um pouco melhor para ter uma visualização melhor das métricas se você produz pouco ainda conteúdo. Se você produz mais do que 2 vezes na semana, aí eu deixo rodar durante a semana toda, posto de segunda a sexta, por exemplo, né? Todos os dias. Aí na segunda seguinte eu pego todos esses 5 posts e impulsiono por uma semana. E assim eu vou trocando só, eu vou vendo quais são os que performam bem, vou deixando e troco os que não estão performando também por novos criativos para ver se eles também performam melhor. O segredo é, time que está ganhando não se mexe, e sempre é bom colocar um reforço a mais ali no time. Então, um bom criativo sempre vai fazer diferença, sempre vai ser bom para você, tá? Diante de tudo isso, tem um superpoder aí que você vai precisar desenvolver, tá? Ou se você já tem, eu acredito que você já tenha, você vai ter que aprender a aplicar ele nessa área, que é ter consistência, tá? O segredo para isso aqui funcionar é você ter consistência. Então, se você vai produzir conteúdo, eu te digo uma coisa: produza dentro daquilo que você pode aguentar no longo prazo, tá? Eu vou começar fazendo 7 por semana porque eu dou conta, tá? Veja se esses 7 por semana você vai dar conta em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, porque isso não acaba, tá? Então, você tem que saber o seu limite. Não adianta você querer inventar de fazer mais do que você consegue abarcar, do que você consegue manter, tá? Se seu tempo é curto, tente fazer 1, 2 por semana. 2 por semana eu acho que é um número bom para começar. Não consegue? 1 por semana você consegue. Então, e você cria um evento em volta disso, né? Toda sexta-feira um post novo sobre saúde bucal, toda segunda-feira um post novo sobre a sua saúde bucal. Crie, né, uma expectativa ali para as pessoas quererem ver esse seu novo post, quererem saber mais sobre aquilo que você está querendo mostrar, tá? O maior segredo é esse, é ter consistência. A consistência vem muito antes da a frequência vem muito antes da qualidade, de todas essas outras coisas. Então você tem que manter essa consistência, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido proveitoso para você. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.